Venha neste momento, ó Pai, nos alimentar com a Tua santa palavra. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos para compreender esta mensagem tão poderosa que transforma, que nos capacita a viver uma vida na Tua presença, buscando esse processo de santificação. E isso só conseguimos, ó Pai, nos humilhando, nos colocando diante dos Teus pés, nos humilhando. E eis-nos aqui, ó Pai, para que nós morremos por o nosso eu a cada dia, para que possamos ir ao matadouro, entregar esse corpo falido, para que o Senhor venha reviver com o Teu Santo Espírito. Vigora, nos levante e nos dê entendimento tão profundo que é a justificação por crer nesse poder que há no Teu Filho Jesus Cristo. Seja conosco, seja com cada um, nos direcione e venha, ó Pai, cuidar dos nossos familiares, aqueles que ainda precisam buscar a Tua presença da forma correta, te adorar como o Senhor merece. Venha, ó Pai, com Teu Santo Espírito, nos convencer do pecado e do juízo e poder entregar nossas vidas nas Tuas mãos, para o Senhor fazer as obras perfeitas e maravilhosas nas nossas vidas. Seja com o irmão Marlon, abençoe, derrame seu Espírito mais uma vez e continue conosco, ó Pai, nessa caminhada. Precisamos da dose dupla, precisamos cada vez mais do Teu azeite, do Teu óleo, e assim vamos nos esvaziando, precisamos estar vazios para o Senhor nos preencher. E assim é o nosso desejo, a nossa oração, no poder que há no Teu Filho amado Jesus Cristo, no nome que está sobre todo nome, é o nome que oramos, que agradecemos, bendizemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos e que possamos nessa noite adentrar nas páginas das Escrituras e ver como essa justificação, essa justificação que nos traz a libertação, ela é algo tão valioso e é tão fundamental para nós nesse tempo. As Escrituras Sagradas, no livro de Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 3, diz as Escrituras que era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. Como homem que esconde o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Bom, o restante do capítulo a gente pode ler depois que a gente terminar essa leitura, essa mensagem de hoje, e cada um individualmente pode estar meditando dentro desse contexto de Isaías. Contudo, o Senhor Jesus, ele agora nos abre acesso através da cruz para que possamos compreender essa justificação. Naquela tarde, aonde o Filho único do Deus Criador dos céus e da terra estava ali prestes ao Calvário. Talvez a gente não se sensibilize hoje com tantas notícias ruins, não é mesmo? Recentemente saiu um resultado parcial do que havia ocorrido na guerra e o quanto de mortes. Então, um lado contabilizou 50 mil, do outro lado, pouco mais de 90 a 100 mil. 150 mil vidas foram embora e as pessoas não se sensibilizam mais. Em um terremoto, pouco mais de 42 mil vidas foram ceifadas. Mas eu quero convidar você
a refletir naquela tarde, há pouco mais de 2000 anos. E diante das cenas tão cruéis, um homem inocente e ali como um cordeiro, sem esboçar nenhuma reação, teve os seus braços estendidos e ali os malvados soldados romanos impôs sobre ele os cravos romanos e ali com suas marretas pesadas começou a bater para que ele assim fosse cravado na cruz. Aquela cruz, para nós se tornaria o símbolo da liberdade. E é muito mais do que isso. É a reconciliação com Deus. Antes éramos inimigos e agora nos tornamos filhos adotivos, pelos méritos daquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, seu Filho amado Jesus Cristo, a quem nos atribuiu o direito de chamar Abba, Pai. A justificação também nos dá o direito de sermos herdeiros. Sim, nos dá o direito de sermos herdeiros. Ontem nós pudemos ver em Romanos capítulo 5 essa justificação. E ao darmos início ao estudo de hoje, no 6º capítulo, devemos lembrar que ele é a continuação do 5º capítulo de Romanos, cujo o tema principal é a graça e a superabundante dom da vida e a justiça pela graça. Como pecadores, somos inimigos de Deus, porém fomos reconciliados. Isto é, libertado do pecado e ao recebermos a justiça da vida de Cristo, a qual não conhece limites. Não importa quanto o pecador possa transbordar, a graça suplanta muito mais. O capítulo 6 de Romanos, do versículo do 1 ao 11, está escrito, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, a pegar o seu aplicativo, e aqui vamos à leitura. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais de que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus e fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na sua semelhança da ressurreição. Sabendo isto, que Cristo, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vivi para Deus. Assim também, vós considerai-vos morto para o pecado, mas vivo para Deus. É importante a gente fazer uma pergunta. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? É indubitável de que a sua mente haja uma pergunta equivalente à feita no versículo 5 e 7 do 3º capítulo, cujo a resposta está nos versos 6 e 8. E de outro modo dizer, pratiquemos males para que venha o bem? A resposta é óbvia, de modo algum.
Mesmo que a graça transborde ali, o pecado abundou, não há razão para acumular pecado voluntariamente. Isso seria receber a graça de Deus em vão. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Isso é simplesmente impossível. Realmente não há procedência na pergunta se deveríamos ou não praticá-lo, visto que estamos mortos para ele e não podemos viver nele ao mesmo tempo. Um homem não pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. O capítulo anterior demonstrou o fato de que estamos reconciliados com Deus mediante a morte de Cristo e somos salvos pela sua vida. Reconciliação com Deus significa libertação do pecado, de maneira que sermos salvos pela sua vida significa que passamos da morte para a vida. A vida do pecado era inimizade, a qual a vida de Cristo pôs fim. E como ser batizado em Cristo Jesus? Veja que o batismo é um símbolo da incorporação em Cristo. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, de Cristo revestiste, conforme está escrito em Gálatas 3:27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, consiste em um só corpo. Assim também, com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer grego. 1 Coríntios 12, versículo 12 ao 13. É na morte que tenhamos contato com Cristo. Alcança-nos ele no ponto mais baixo possível, e isso garante a nossa salvação. Ela é assegurada a todos, sem exceção. A morte e a enfermidade são tributárias do pecado. A morte é a soma de todos os males possível ao homem e é a mais baixa e profundidade imaginável. E é aí que Cristo entra em contato conosco. É pela morte que nos unimos a Ele, em virtude do princípio universal de que maior inclui o menor e o fato de Cristo ter se humilhado a si mesmo até a morte demonstra que não há mal que nos possa afastar, o qual ele não tenha tomado sobre si. E como podemos ser batizados em sua morte? Todos quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte. E o que significa ser batizado em sua morte? Veja aqui o verso 10. Pois quanto a ter morrido uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto viver, vive para Deus. Morreu para o pecado, não pelo seu, pois ele não tinha nenhum pecado, mas carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro o nosso pecado. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E em sua morte o pecado morreu. Por conseguinte, se somos batizados em sua morte, também morremos para o pecado. Tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Foi impossível que a sepultura retivesse a Cristo. Atos 2:24. E assim, tão certamente como somos batizados na sua morte, seremos ressuscitados de uma vida de pecado e para uma vida de justiça nele. Se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. E como podemos ser crucificados com ele?
desde que Cristo foi crucificado. Ser batizado em sua morte significa que somos crucificados nele. Assim lemos: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Crucificado, porém, vivo, já que estou crucificado com Cristo e Cristo vive. Em certa ocasião, o nosso Salvador garantiu: porque eu vivo e vós viverei. João 14, versículo 19. Como podemos viver uma nova vida? Não temos em nós mesmos nenhum poder, porém, Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai. E em sua oração a Deus, ele disse: eu lhes dei a glória que a mim me deste. João capítulo 17, versículo 2. Portanto, o poder que ressuscitou a Jesus dos mortos põe em ação para ressuscitar-nos da morte do pecado. E se estivermos dispostos a permitir que a nossa vida anterior seja crucificada, podemos estar certos de que a concessão da nova seremos tornados em semelhança de sua ressurreição. E se fomos crucificados com Cristo, nosso pecado deve ter sido igualmente crucificado com ele, posto que fazem parte de nós, pecado, estiverem sobre ele quando foi crucificado, de maneira que estão certamente crucificados e nós viveremos com ele. Porém, há aqui uma diferença entre nós e nossos pecados a serem crucificados. Somos crucificados a fim de podermos voltar a viver, enquanto os nossos pecados os são como objetivo de extinção. Cristo não é ministro do pecado, foi a vida de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E nessa vida não existe pecado. Observe, queridos, que a separação do pecado é produzida pela morte. Isso é assim porque a morte está no pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Assim, nada menos que a morte pode operar essa separação. Não podemos separar-nos a nós mesmos do pecado, porque ele era a nossa própria vida. Se nos fosse possível promover a destruição do pecado, haveria de ser unicamente pela disposição de nossa vida, e que significaria o fim. Essa é a razão pela qual não existe futuro para os ímpios que morreram em seus pecados. E ao cessar-lhes, a vida deixa de existir. Porém, Cristo tinha o poder de depor a sua vida e torná-la. Por isso, quando depomos a nossa vida nele, somos ressuscitados em virtude de sua vida indestrutível. Lembre-se, amigo, lembre-se, irmão, que não se trata de devolver a nossa vida anterior, mas que ele dá a sua própria vida. Nessa vida, não houve jamais um só pecado. Assim, sermos crucificados e ressuscitados com ele significa nossa separação do pecado. E é preciso manter esse pensamento em mente. E ao abordarmos o estudo dos próximos capítulos. Contudo, queridos, a vida miserável que toda a raça humana estava para sofrer na cruz do Calvário, Cristo viveu em nosso lugar. E agora Cristo nos dá a sua vida gloriosa junto com o Pai. É isso que Cristo nos propõe. Há muitos que ainda não compreendem o real sacrifício e nós não podemos compreender ainda aqui com a nossa mente finita.
mas temos um deslumbre daquilo que Cristo fez por nós. Fomos sepultados com Ele no batismo. E o batismo, por conseguinte, é um enterro. E se quiséssemos seguir as claras instruções das Escrituras, nunca questionaríamos a forma de praticar o batismo. Ninguém que leia a Bíblia pode conceber uma ideia diferente da de que o batismo efetua por sua imersão. Sepultados juntamente com ele no batismo, o qual igualmente fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2:12. E o batismo apresenta a morte e a ressurreição de Cristo, mediante ele, demonstrado nossa aceitação de sacrifício, e o próprio ato é, de fato, um sepultamento, a fim de tornar mais destacado o ensino. Veja que por que a forma de batizar foi mudada? Por que que isso foi mudado? E por que que toda essa situação hoje, a qual o mundo cristão está mergulhado, ocorreu mudança no batismo bíblico, no rito de aspersão? Veja que, todavia, era por imersão. E por que ocorreu essas mudanças? A resposta é fácil. O batismo é um memorial da ressurreição de Cristo. Porém, a igreja, entendendo por ela os bispos, que amava mais o louvor dos homens do que o louvor de Deus, e que buscava favor das classes influentes entre os pagãos, adotou a festividade pagã do sol, a fim de justificar desse proceder. Declarou que o sol nascente que os pagãos adoravam era um símbolo da ressurreição. O sol da justiça, isto é, de Cristo, e que os observadores do domingo celebravam na sua ressurreição. Todavia, agora, os prelados se encontram com dois maiorais da ressurreição, de forma que abandonaram aqueles que Deus havia dado, para que não parecesse estarem eles depreciando o batismo, declararam que o costume pagão de aspergir com água benta a própria festividade do sol consistiria. Sabe, irmãos, o povo confiava, continua a confiar em padres, pastores, em vez de consultar a Bíblia pessoalmente. E assim, era muito fácil fazê-lo crer de que eles estavam obedecendo a Deus. É certo de que alguns atendem à palavra no que se refere ao batismo por imersão, enquanto observam o domingo. Porém, isso é inconsistente e é um contrassenso ignorar a palavra de Deus. Todavia, as coisas tendem a entrar em declínio. Não é difícil para as pessoas serem instigadas a fazer aquilo que os líderes normalmente eles requerem. Então, muitas vezes, quando as pessoas se encontram dentro dos templos religiosos, e se ali não houver, por exemplo, uma aprovação, quem sabe de uma assembleia, quem sabe do ancião, ou quem sabe do próprio pastor, aquele que busca por si mesmo descobrir as verdades das Escrituras, se isso não partir do alto, da cúpula, logo eles incentivam as pessoas a abandoná-la. Eu perguntava para uma irmã recentemente se ela acompanhava as leituras que era feita na sua igreja. Ela disse: não, eu sento no banco, ouço o sermão e depois vou para casa. Talvez assim
buscando ela uma forma, quem sabe, de acalmar a sua própria consciência. Pela graça de Deus, eu costumava, a todos os sermões que ali era aplicado, fazer as devidas anotações e depois fazer uma pesquisa mais profunda do que aquilo que era pregado. Uma vez que hoje os púlpitos se tornaram mesclados com as escrituras, autoajuda e filosofias. Por sua vez, aqueles que mudaram as leis colocam a tradição acima das escrituras. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 12, ou melhor dizendo, a partir do versículo 15, nós lemos: E daí? Havemos de pecar porque estamos debaixo da lei, porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele que vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeçais sois servo, seja do pecado para a morte, ou seja, da obediência para a vida. Mas a graça de Deus, porque outrora era escravo, contudo vieste a obedecer de coração à forma de doutrina a que foste entregue. E uma vez liberto do pecado, foste feito servo da justiça. Em Daniel, capítulo 12, versículo 3, está escrito que muitos ensinarão o caminho da justiça e muitos serão embranquecidos, muitos serão justos. E que privilégio, irmãos, que privilégio é ensinar o caminho da justiça. E Paulo diz no versículo 19: Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Que coisa tremenda. A justificação, a santificação não vem antes da justificação. Uma vez justificado, o processo de santificação agora acompanha aquele que outrora tinha inimizade contra Deus. Porque quando eras escravo do pecado, estava isento. Isento, isto é, no original, forro, ou seja, estava forro. Em relação à justiça, naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, liberto do pecado, transformado em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ah, querido, o resultado de tudo, de todo esse processo, é a vida eterna. A vida eterna em Cristo Jesus, a vida eterna em seu Pai, a vida eterna para todo o eterno sempre. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, nosso Senhor. O salário do pecado foi pago quando eu e você não tínhamos condições de pagar. E quando Deus, através de sua misericórdia, sua infinita bondade, concedeu esse dom gratuito, que é a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para termos a vida eterna. Não perca a cena da cruz naquela tarde, quando os chicotes romanos, quando os cravos romanos e todo tipo de zombaria foram feitos para que essa conta fosse paga. Não perca essa cena, porque foi através dela que a redenção se consumou na vida daqueles que foram batizados em Cristo. Aqueles que vivem para o pecado é escravo do pecado.
mas aqueles que vivem para a justiça é nascido de Deus por meio de Jesus Cristo. E o que Deus nos oferece hoje? Deus nos oferece ser crucificado e ressuscitarmos com Ele. Hoje, podemos fazer duas perguntas. Somos escravos do pecado ou da justiça? Isso um pastor não pode oferecer. Uma religião não pode oferecer. Ninguém pode oferecer. Somente Cristo. Somente Deus, com seu poder glorioso, fazendo com que seu Filho vença a morte, vença a sepultura, vença o pecado, meu e seu. Muitos hoje não compreendem. E muitos se guardam cuidadosamente. Mas o que é o pecado? A palavra diz que o pecado é a transgressão da lei, o oposto da justiça, e que é a injustiça. Por isso, somos exortados a submeter os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E estamos sendo hoje ademoestados a prestarmos obediência à sua lei. O pecado não tem domínio sobre aqueles que se submetem como servo da justiça ou da obediência da lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Isto é, a transgressão da lei não se acha lugar entre aqueles que estão debaixo da lei. Assim, os que não estão debaixo da lei são precisamente aqueles que a obedecem ou a transgridem. Sim, estão debaixo dela. Está claro. Contudo, queridos, o salário do pecado, como vimos e como lemos, o salário do pecado, a morte, para aqueles que rejeitam a bondade, para aqueles que rejeitam o amor, para aqueles que rejeitam a fidelidade de Deus, o salário é a morte. O salário é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo, justiça nossa, venceu a cruz para que nós pudéssemos ter a vida eterna, a garantia. Quão imensurável é a bondade do nosso Pai Celestial. Quão imensurável é a bondade do nosso Pai Celestial. Nós podemos ter a real dimensão de que tamanho é essa bondade? Teríamos nós algo para cavar em profundidade, ou uma fita quilométrica para medir? Não temos, não temos. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em seu Filho Jesus Cristo. Essa foi a mensagem da parte do nosso Pai Celestial para todos nós nessa noite. Que o dom gratuito de Deus continue a nos mostrar as profundas verdades concernentes para esse tempo. Gostaria de, nesse momento, convidar o irmão José para nos dirigir nessa oração final. Em nome de Jesus. O irmão José nos ouve? Pode nos dirigir em oração, irmão? O microfone dele deve estar desligado, eu acho. Está mudo. Então eu gostaria de pedir para que o irmão Ramos nos dirigisse nessa oração final. Pode ser, meu irmão? Pode ser sim, irmão. Pode ser sim. Posso fazer a oração já? Sim. Em nome de Jesus, meu irmão. Pai soberano, Pai que habita no mais alto dos céus, aquele que é o eu sou, o princípio, o fim de todas as coisas, o alfa e o ômega, o Deus único e excelso de Abraão, Isaque, Jacó, Pai do Messias, ungido, aquele que veio para ser o caminho, a verdade, a vida, a salvação para todos aqueles que creem no Pai Criador, no seu amado Filho e no sacrifício feito no madeiro e no sangue derramado.
e que buscam, pelo arrependimento, no mais profundo do seu coração, o perdão de todos os seus pecados. Nós te agradecemos, te louvamos, te damos graças por mais esse dia, por mais esse estudo em especial, que nos traz grandes reflexões, grandes aprendizados e aprofundamento e mais intimidade contigo, Pai soberano, e com teu amado Filho. O pecado é do mundo, mas a vida eterna é do mais alto dos céus. Passamos por essa vida aprendendo e cada dia mais pela palavra, buscando perseguir o caminho, o único caminho que leva ao Pai, que é o Senhor Jesus. Então, Pai, nós te agradecemos, te damos honra, glória, louvamos o teu santo nome e pedimos que permaneça conosco, né, ao longo dessa noite, dos dias que vêm, que estenda a sua mão soberana sobre cada um, a casa de cada irmão, de cada família, e derrame as unções do Espírito Santo, para que seja fortemente o Espírito Santo o condutor na vida de cada irmão. Cada um tem seus problemas, suas dificuldades e também as suas graças. Então eu te peço, meu Pai soberano, que o Espírito Santo seja essa força que vem da intercessão do Messias, teu amado Filho, em favor dos homens. Porque sabe das nossas lutas, sabe das dores da carne, e ele mesmo experimentou as dores da carne. Então, Santo Pai, olha para os teus filhos, olha para os teus pequenos filhos por adoção, e que tu não abandona, ao contrário, estenda a tua mão e que o Espírito Santo seja entre nós cada dia mais e mais e mais. Quero aproveitar essa oração, Santo Pai, também em favor das criancinhas, aquelas principalmente as mais carentes, aquelas que sofrem com a falta de um lar, de um pai ou de uma mãe. Olha por elas, Santo Pai. Ordena aos teus anjos que guardem as crianças, porque elas são muito indefesas. Aos enfermos, aos idosos, guarda-os, Pai, guarda-os, porque esses precisam, sobretudo, da tua santa mão, do teu Santo Espírito com eles. E aqui, Pai, por fim, deixo o agradecimento por essa palavra maravilhosa que nós recebemos essa noite. Esse é o alimento, né? O alimento que todos nós precisamos, todos os dias, cada dia mais, buscar para elevar nossa alma, elevar nosso espírito ao mais alto dos céus, que é onde o Senhor nos quer, é onde o Senhor nos aguarda quando passarmos para a vida eterna. Recebe, Pai, essa oração, acolhe, Pai, essa oração e dá a tua providência. A tua perfeita, boa e agradável vontade seja sobre cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Boa noite. Amém. Boa Deus noite. foi louvado. Muito bom ouvir a voz do irmão Ramos. Amém, irmã. Muito bom fazer uma oração com um grupo aqui. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser e permitir, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.